Está no ar o Guerra e Paz desta noite. Germana Almeida, Donald Trump falou ao New York Times para dizer que o envolvimento americano na Venezuela pode durar vários anos. Já sobre eleições livres, fica a dúvida se serão realizadas e quando. É verdade, fica essa ideia. Trump também disse algo absolutamente preocupante, que não nos surpreende, é que ele não segue para aquilo que é o direito internacional, tem o seu próprio entendimento do direito internacional, que é a sua moralidade. Vamos ver até que ponto ela irá. E que no caso da Venezuela deixou essa ideia que essa influência, esse domínio americano pode durar vários anos. Insiste na questão económica e na questão da exploração do petróleo como algo que será positivo para os venezuelanos e para os americanos, também, naturalmente, com a ideia que fica é que, entretanto, também falou com o presidente da Colômbia, Petro, e era um dos países que estava a insinuar que podia também ameaçar. Precisamente a Colômbia, porque a situação parece ter acalmado bastante na última madrugada. Gustavo Petro, a quem Trump chamou um traficante de cocaína, foi agora convidado para ir à Casa Branca. Significa que, de facto, podemos riscar o nome da Colômbia da lista de ameaças? Eu creio que sim, até por uma razão muito objetiva. É que Petro termina o seu mandato em maio. Não faria qualquer sentido uma intervenção americana na Colômbia, mesmo com a alegação da questão do narcotráfico, sabendo nós, Pedro, que é precisamente da Colômbia que sai a grande maioria da droga que vai para território americano, excetuando a questão muito específica do fentanil, que é uma droga sintética produzida sem qualquer dúvida na China e que tem uma rota que essencialmente passa pelo México. A verdade é que Petro é um líder que é hostil politicamente a Trump, é alguém também facilmente atacável, tem um passado de guerrilheiro, mas a verdade também é que é um presidente democraticamente eleito e a Colômbia não é a Venezuela, é um país muito mais democrático, na verdade. No entanto, mais preocupante é o que Trump disse há pouco a uma rádio da Carolina do Norte, disse que Cuba está por um fio. Ele estava a falar de uma forma demasiado informal, não acho que se deva pôr como headline essa questão, não acho que se deva levar à letra, como muitas vezes dizemos que por vezes não se deve levar à letra o que Trump disse, não há outros sinais do que esse, mas disse que Cuba está por um fio e que detesta o regime e a liderança de Miguel Díaz-Canel. Não nos podemos esquecer que Cuba depende largamente do petróleo que era cedido precisamente pela Venezuela. A Ucrânia está esta noite a ser alvo de um ataque russo em larga escala. Há notícias já que teremos obviamente de confirmar mais tarde, mas pelo menos de um prédio de habitação em chamas, nesta altura na capital Kiev, e também informações sobre a utilização do míssil Oreshnik na região de Lviv. Já confirmaremos, traremos essas informações aqui à antena do Now daqui a pouco, mas hoje houve alertas vários para este mega ataque sobre a Ucrânia, o próprio Zelensky, depois mais tarde a embaixada norte-americana em Kiev. De qualquer forma, o presidente ucraniano está otimista e acredita que a guerra pode acabar nos próximos meses, apesar de para já não termos ainda uma resposta de Vladimir Putin ao plano de paz. Foi um dia nesse sentido com sinais contraditórios, ainda na sequência da declaração de Paris. Zelensky destaca a importância de ter havido uma grande articulação entre americanos, coligação dos dispostos e Ucrânia relativamente ao que é preciso fazer, as garantias de segurança que é preciso dar e o caminho pós-cessar-fogo, a esse quadro normativo que eu ontem explicava, e disse que acredita que nos próximos meses, até ao final de junho, poderá acabar a guerra. Naturalmente que é mais um posicionamento que outra coisa. No entanto, horas depois, Zelensky antecipou o que infelizmente está a decorrer e que já deste nota, Pedro, um ataque massivo da Rússia à Ucrânia, enorme ataque a Kiev, também um ataque a Lviv, cidade onde estive muito recentemente, aparentemente com o Oreshnik. Vamos então dar depois mais indicações, é uma coisa que aconteceu há muito pouco tempo. Recordo, o Oreshnik é o tal míssil com versões diferentes que a Rússia está a atualizar e que é uma espécie de projeção da ameaça ao ocidente da Ucrânia e à própria Europa. É muito significativo, preciso saber mais, está muito em cima, mas é muito significativo. Naturalmente, mas é muito significativo. Oreshnik, em Lviv em concreto, é o sinal de Putin que quer sinalizar essa prolongar da agressão mesmo às nossas portas, às portas da Europa. Também
por aquilo que está a acontecer. Como há pouco estava a dizer na promo, temos que encarar isto, Pedro, como, enfim, peças que se vão contagiando umas às outras, não é? É um mundo em convulsão. O que se passou na intervenção americana na Venezuela, enfim, surreal, como temos dito, não foi um regime change e é quase uma colaboração com o regime que viu o seu presidente ser preso pelos americanos. A verdade é que isso na Venezuela mostra uma assertividade americana e agora a ameaça na Groenlândia, e perante isso também a questão do petroleiro ontem russo, enfim, atingido não é a expressão, mas exatamente, obrigado, pelos norte-americanos. Tudo isto, dentro deste sinal, claramente se deve ler este ataque maciço da Rússia à Ucrânia, mostrando que se o quintal, como temos dito agora americano, é aquela zona da América Latina e o hemisfério ocidental, o quintal que Putin há 4 anos está a querer ocupar completamente é a Ucrânia e é o leste da Europa. Bom, vamos aguardar por mais informações daquilo que vai surgindo da Ucrânia e também das primeiras imagens dos ataques. Eu no meu telemóvel estou a ver, por exemplo, já pelo menos 2 edifícios de uma dimensão razoável, mas que estão em chamas neste momento na capital, Kiev. Entretanto, e ainda na Ucrânia, nos ataques das últimas horas, foi bombardeada a Catedral de Kherson. Esta cidade, Germano, continua a ser dos piores pontos do conflito, sob constantes ataques dos russos diários quase a toda a hora. Sem dúvida, Kherson mais a sul, uma cidade importante porque revela também um impasse do que é a dinâmica da guerra no terreno. Kherson é um dos oblast, tal como Zaporizhia, os 2 fora do Donbass e da Crimeia que a Rússia diz ocupar, mas Kherson, que já foi ocupada, cidade de Kherson, pelos russos, entretanto recuperada pelos ucranianos, e é dividida por uma margem de um rio, em que uma parte está dominada pela Rússia e parte pela Ucrânia. E a Rússia, ao atingir e ao bombardear a Catedral de Kherson, eu creio que temos essa foto, que pedia que passasse, claramente denota e mostra que, e como vemos foi fortemente atingida, denota e mostra que mantém uma tendência de atingir as regiões que diz ter ocupado, num dia em que há mais um ataque de grande dimensão às infraestruturas energéticas. 1,7 milhões de ucranianos ficaram nas últimas horas sem água e Dnipropetrovsk, várias cidades, não só sem água, mas também sem luz. E isto ao mesmo tempo que há uma tempestade enorme de neve em partes da Ucrânia, e já sabemos que estes bombardeamentos acabam por acarretar sempre problemas também com o próprio sistema de aquecimento dos ucranianos para manterem quentes as suas casas. Nos Estados Unidos, e vamos regressar aqui à política americana, porque o Senado americano deu hoje um sinal de que quer conter os ímpetos militaristas de Trump. A lei terá ainda de ser promulgada, curiosamente, pelo próprio Trump. De qualquer forma, há uma nota a salientar sobre esta votação: senadores republicanos que votaram ao lado de senadores democratas contra o presidente, e isso quer dizer qualquer coisa. É verdade, denota uma divisão no Partido Republicano, claramente, é uma das notícias do dia. O Partido Republicano, nomeadamente no Senado, está dividido relativamente a este expansionismo da administração de Trump, não só na questão da Venezuela, mas sobretudo na questão da Groenlândia. Começando pela questão da Venezuela, 5 senadores republicanos, vou nomeá-los: a senadora Suzanne Collins do Maine, a senadora Lisa McCoskey do Alasca, o senador Rand Paul do Kentucky, os 3 geralmente críticos de Trump, mais surpreendente o senador Josh Hawley do Missouri, muito próximo de Trump, e o senador Todd Young do Indiana. Os 5 votaram ao lado dos democratas, reforçando a lei dos poderes de guerra de 1973, que obriga que ações militares americanas promovidas para a administração tenham que ter autorização prévia do Congresso. Como sabemos, isso não aconteceu no passado sábado. Também a situação foi muito específica, não foi um ataque ao país, foi uma extração surreal do Presidente. Embora muitos tenham dito que o Presidente falhou no dever de informação ao Congresso, neste caso ficou claro que há uma maioria, os 47 democratas mais 5 republicanos, que obrigam o Presidente Trump
em futuras ações na Venezuela, de ter primeiro que passar pelo Congresso. Não deixa de ser um travão e uma garantia que a situação não escala para tal segundo ataque que Trump tem insinuado nos últimos dias. Na questão da Groenlândia, ainda mais. Na questão da Groenlândia, posso dizer que um grupo bastante maior de senadores republicanos, nas últimas horas, manifestou à administração, nomeadamente ao gabinete do vice-presidente J.D. Vance, que exigem ter mais informação sobre o que é que a administração pondera fazer na Groenlândia e retiram a hipótese de ação militar, porque têm uma visão essencialmente pró-NATO e estão preocupados com as consequências para a aliança de uma situação dessas. Curiosamente, ontem o presidente americano anunciou um aumento de 50% no orçamento da defesa dos Estados Unidos. Porque esta subida, este aumento para um exército que já lidera o ranking mundial dos gastos militares? Sem dúvida, e estamos a ver na frase, em 50% esse aumento de defesa, estamos a falar, Pedro, de orçamento, como bem dizes, que no ano terminado, 2025, foi de 900 mil milhões de dólares, será no ano corrente de 998 mil milhões, quase um bi, na nossa etimologia, um trillion na americana, e vai passar no próximo ano, em 2027, para 1,5 trillion, de acordo com Trump. Se já era de muito longe o maior orçamento de defesa do mundo, maior que os 8 seguidos juntos, essa diferença possivelmente vai aumentar. É uma reação de Trump dizendo que é uma resposta aos tempos arriscados que existem, e é um sinal, na minha opinião, claro, que esta administração conta, nos 3 anos que lhe restam, não só manter, como eventualmente aumentar as ações militares e o range, o alcance dessas ações pelo mundo. E na lista de compras, vamos chamar-lhe assim, de Donald Trump, continua a Groenlândia, mas se não der para adquirir dessa forma, existe sempre uma outra opção, a militar, e a Casa Branca continua a não afastar por completo essa alternativa de tomar a Groenlândia pela força. Sim, e também neste caso me parece que há aqui diferentes sensibilidades. Rubio disse ontem que a opção militar estaria afastada. Vance hoje diz o contrário e começa a desenhar-se essa diferença na administração entre dois possíveis sucessores de Trump. Claramente são os 2 candidatos mais normais para a nomeação presidencial republicana em 2028, Rubio e Vance, o secretário de Estado e o vice-presidente. E aqui mais uma vez nota-se uma diferença. Vance a dizer os líderes europeus devem perceber a exigência americana, caso contrário os Estados Unidos terão que agir, que é uma frase muito mais assertiva do que a que disse Rubio, que é uma frase, digamos, mais de respeito pela NATO, dizendo que a questão da Groenlândia se resolverá sem a questão militar. Até agora a frase mais preocupante é de Stephen Miller, o ideólogo da extrema-direita americana e da administração, que disse ontem que ninguém terá a capacidade de travar militarmente os Estados Unidos na Groenlândia, se for o caso. O Presidente está ali mais ou menos a meio entre a versão mais hard e a versão mais soft de Rubio, dizendo que quer comprar a Groenlândia e que a opção militar não pode ser afastada. No entanto, neste momento já se pode dizer que já há pelo menos diálogo, porque representantes da Dinamarca e da Groenlândia estiveram nas últimas horas na Casa Branca a falar com conselheiros militares do Presidente, e na próxima semana haverá uma reunião num nível mais alto com o Secretário de Estado. Internamente, deixa-me só dizer-te que também há alguma divergência de posições na própria Groenlândia, porque o governo mais articulado com a Dinamarca e que afasta completamente algum tipo de relação que seja com os Estados Unidos, tem, digamos que, enfim, dá procuração à Dinamarca para falar com os americanos relativamente à Groenlândia. A oposição na Groenlândia defende que não deve ser a Dinamarca, mas só a Groenlândia, a falar com os americanos. Vamos ver o que é que resulta dessa reunião entre os representantes da Groenlândia e da Dinamarca. Já agora, que perguntas e respostas é que são esperadas neste encontro com o Marco Rubio? Não, claramente parece-me, e como explicámos aqui ontem, por muito
enfim, que tenha havido assim uma espécie de susto coletivo na Europa relativamente depois do que vimos na Venezuela. O objetivo da reunião é haver uma concertação de que, neste momento, a opção militar nem sequer é para pôr em cima da mesa. Ou seja, neste momento estabelece-se um diálogo para se perceber o que é que os americanos querem. Vamos simplificar as coisas, não é? E perante isso, esperemos que haja um quadro de uma possível parceria militar, de uma zona que possa ser também entre o económico e o militar, e como eu ontem aqui disse, Pedro, isso parece-me até positivo. Eu vejo como positivo que os americanos articulem com a NATO a defesa do Atlântico Norte e da Groenlândia. Não há qualquer problema nisso. O único problema é insinuarem que o farão à força e à margem da NATO. Novidade importante anunciada ainda ontem pelo presidente americano é o das futuras compras dos venezuelanos que vão ser made in USA. O que é que os Estados Unidos pretendem com esta exigência de exclusividade americana para a Venezuela? Começa pelo menos a desenhar-se o que é que Trump está a pensar para a Venezuela, não é? Ou seja, a bargain, a oferta de Trump, a oferta entre muitas aspas, não é? A imposição, é oferecer uma melhoria da eficácia do petróleo venezuelano e, portanto, uma nova receita que os venezuelanos não conseguem fazer do seu próprio petróleo, e distribuir isso por venezuelanos e americanos e com as novas receitas que os venezuelanos têm, o novo poder de compra ser para também beneficiar produtos americanos. É um pouco como os hipermercados que te dão um crédito obrigando-te a gastar esse crédito nos produtos no próprio hipermercado, não é? E é a forma de Trump pensar. Tu perguntas-me assim, isso do ponto de vista económico faz sentido? Faz sentido. Claro. Pois, mas estamos a falar de relações internacionais e de respeito, ou neste caso de desrespeito pela soberania do outro país. E a propósito disso, hoje havia rumores em Caracas de que as embaixadas dos vários países aí representadas estão a preparar reuniões para a próxima semana, já com representantes não só de petrolíferas americanas, mas também de empresas do mesmo género europeias. Sei lá, não sabemos, por exemplo, a Galp é candidata também ao negócio do ouro negro venezuelano. De qualquer forma, são os Estados Unidos que querem controlar, mesmo que haja negócios com outros países, querem controlar o dinheiro vindo do petróleo que entra e sai do país. Certo, vamos ver uma coisa. Parece outro tipo de exigência inaceitável no quadro internacional, mas a partir do momento em que Trump convoca as três grandes petrolíferas americanas, sobretudo na região, a Conoco e depois as duas maiores, a Chevron, com grande experiência na Venezuela, como sabemos, e a ExxonMobil, que primeiro, antes da intervenção de sábado, tinham dito ao Presidente que não estavam assim tão interessados perante a dificuldade do mercado venezuelano. Mas agora, com o Presidente a dizer vamos apostar na infraestrutura, essas empresas precisam de garantias para poderem avançar. Uma garantia é a garantia política do Presidente e da administração. Ok, percebe-se. A outra é essa, é que haja também um fluxo financeiro americano relativamente a isto. Deixa-me só dizer-te, temos aqui dito, eu e tu, Pedro, nos últimos dias, isto pode levar à própria mudança da própria dinâmica dos mercados e a nível petrolífero até pode ter, enfim, o lado positivo de, aumentando a oferta, haver uma menor... Portanto, haver uma... Já agora eu queria perceber se para ti faz sentido que, de facto, as empresas europeias petrolíferas façam também parte deste negócio e da exploração do petróleo agora na Venezuela. Precisamente, não é? E, portanto, é uma outra hipótese. Outra questão é a questão do preço, não é? Que pode, de facto, baixar. E se tem como consequência, por exemplo, um país como a Rússia, tão dependente disso, poder perder capacidade de financiar a guerra, ok. Mas não nos podemos esquecer de uma coisa. Isto interessa à agenda de Trump e não interessa à agenda, desculpa-me a simplificação, do mundo, de manter por mais uns anos a centralidade de uma área, que é uma área altamente poluente do fóssil. Isto num dia em que se sabe, e Guterres já criticou a retirada americana do compromisso climático e de uma série de agências relacionadas com isso, as duas coisas estão ligadas. É uma administração que optou por esta via e que obriga, no fundo, o resto do mundo a seguir esta via. Vamos a uma quase curiosidade, porque internamente Trump também tomou decisões e uma delas podia ter vindo da esquerda, mais à esquerda dos democratas americanos. Trump proibiu os investidores internacionais de não poderem comprar casas, portanto impediu-os de comprar casas e no meio disto tem ainda uma nova
crise provocada pelo ICE, que matou uma mulher em Minneapolis. Mas vamos primeiro a esta questão. Com que objetivo é que Trump, o mais liberal dos presidentes e aquele que mais gosta de dinheiro, impede estrangeiros de comprar casas nos Estados Unidos? Sim, estrangeiros e aparentemente grandes grupos, não é? Big corporates, de comprarem, enfim, apartamentos individuais e de famílias, digamos assim. A lógica, numa lógica que também é um problema grande nos Estados Unidos, como sabemos, do mercado de habitação, também é cá, pode até parecer positiva, tendo em conta a forma como nós percebemos como em Portugal nos últimos anos, sobretudo em cidades como a de Lisboa ou Porto, os preços subiram tanto. E, portanto, sim, a lógica de garantir que não é para grande negócio, mas é para pessoas que precisam e para famílias, esse tipo de casas parece uma coisa positiva. Depois o resto é que, enfim, depois ele fala que a culpa foi de Biden e dos democratas, enfim, é sempre a conversa de Trump, mas numa medida que aparentemente tenta responder àquilo que foi o grande falhanço dele, foi não conseguir baixar os preços da habitação, o outro foi das groceries, do supermercado, das mercearias na América. Bom, está a escalar a onda de protestos relacionado com a morte de uma mulher ontem em Minneapolis. Foi baleada mortalmente por agentes do ICE. A Casa Branca, entretanto, arranjou uma razão política para justificar estes incidentes. Sim, é extraordinário e é um caso que está a galgar, a galopar. Nas últimas horas há, aliás, confrontos e protestos enfim, agressivos e com a polícia a travar em Minneapolis. O tema já foi politizado, sem dúvida. Minneapolis é uma cidade democrata, num estado democrata, Minnesota, governado pelo ex-candidato a vice-presidente de Kamala Harris, Tim Walz. Tim Walz acusa a administração de Trump de ter retirado da esfera estadual a investigação do próprio caso e o FBI se ter apropriado do caso e ter monopolizado os próprios dados da investigação. Trump, como vemos aqui, acusa a esquerda radical e acusa a mulher morta de ter resistido de forma ilegítima às brigadas do ICE. Já se sabe quem atirou contra ela, Jonathan Ross, e é alguém do ICE com 10 anos de experiência. E também se sabe o envolvimento da coisa. Estamos a falar de uma mulher chamada Nicole Reed, que tinha 37 anos, tinha 3 filhos, tinha acabado de deixar o filho de 6 anos na escola, e foi mandada parar e aparentemente com o carro estava a mudar de direção e foi alvejada. E ela era mãe, era poetisa, não era aparentemente uma pessoa politizada e era cidadã americana. O facto de ser cidadã americana não aumenta a gravidade se não fosse, porque é a mesma coisa a morte de uma pessoa, claro, naturalmente, mas aumenta para percebermos como o comportamento das brigadas do ICE está a ter este tipo de possível consequência nas ruas das cidades americanas. É certamente, Pedro, o caso mais grave desde o regresso de Trump e desde este agravar da situação, e vamos ver a evolução dele.